Muito bom estar com o senhor aqui e falar para a Igreja Vida do Rio de Janeiro, do Ceará, do Piauí e para tantas outras pessoas que vão nos escutar, né, tratando desse tema tão pertinente, tão atual e tão necessário. E eu quero emitir logo minha opinião a respeito de tudo isso e a gente vai conversando, abordando os assuntos, né? Primeiro aspecto que eu quero colocar é que não podemos ter, né, ao meu ver, como igreja, uma posição de isenção. Nós não podemos tomar a definição de permanecer sobre o muro, porque a permanência de estar sobre o muro já é uma definição, né? É um não que a gente está dando para algum dos lados, porque alguém que vai se posicionar como branco, como nulo, ou se abster, está sempre beneficiando um lado. Então, a primeira coisa que é importante a gente destacar é que nós não podemos, né, ou acreditar que o fato de eu me negar a tomar partido me faz alguém realmente isento do processo. Não, eu só estou tomando uma definição por um lado, né? Ainda que seja de uma maneira dissimulada, mas eu também estou tomando uma posição de um lado. Se a gente escolhe de qualquer maneira ou não nos importamos, de certa maneira nós estamos negligenciando, né, um cuidado, uma decisão importante que vai afetar a vida de milhares de pessoas. E assim também nós podemos instruir, falar, orientar, não baseada em defesa de pessoas, A, B, C ou D, mas baseada naquilo que nós acreditamos que vai ser o melhor para o Brasil, através dos princípios e valores que nós cremos, né? Então, acho que esse é um posicionamento claro, né, que a gente toma, né? É porque eu quero abordar dois aspectos que prevaleceu por muito tempo na visão de algumas pessoas que servem a Deus. Era aquela história de dizer que eu tenho a minha vida espiritual e tenho a minha vida secular. Isso é uma premissa totalmente errada. Tudo aquilo que a gente viver como discípulo de Jesus envolve a nossa fé. Então, as minhas obras revelam a minha fé. As minhas obras revelam a quem eu amo e a quem eu sirvo. Então, não existe essa história de eu chegar a advogar uma causa dizendo que isso não tem a ver com a minha fé, com a minha crença. A gente parte desse princípio. Segundo ponto, que a decisão política não pode ser excluída do contexto da igreja. Quem advoga a ideia de que a igreja não pode participar, deveria também advogar a ideia de que as pessoas que fazem parte da igreja não pagassem impostos, por exemplo, né? Ou que não obedecessem leis. Então, se a igreja está submissa a obedecer leis e a pagar impostos, obviamente ela tem todo o direito de emitir posição a respeito disso. E voltando sobre a questão de ideias, as ideias elas precisam e as ideologias elas precisam estar de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu defendo. Quando eu começo a defender personagens, eu vou biblicamente entender que todo personagem vai ser falível, quer seja o personagem do lado direito, do lado esquerdo ou qualquer que seja a figura que venha se levantar. Mas o que essas pessoas... O que eu estava dizendo é que as ideias que as pessoas carregam e que defendem é que eu devo me ater. Então, quando eu, como cristão, começo a defender alguém que carrega ideias contraditórias àquilo que eu defendo, eu também estou me associando com aquilo que é contrário à minha fé. E eu entro numa contradição inexplicável, inexplicável, né? E eu queria deixar para o senhor começar, então, a abordar sobre os assuntos diante desse panorama que nós fizemos. Eu acho que é importante a gente falar uma coisa aqui, que eu acho interessante, diante de tudo que nós falamos, né? Por que o PT, né? Qual é o problema do PT, do Lula? Porque muita gente que de repente está ouvindo até fala assim, ok, eu, justamente por defender princípios e valores, eu sou contrário ao Bolsonaro porque eu acredito que o Bolsonaro é contrário aos meus valores, meus princípios, diante de tudo que eu ouço, né? Por aí. E, ao mesmo tempo,
né, as igrejas, pastores, né, e é o motivo da gente estar aqui falando, falam muito contrário, né, ao PT, né, a maioria, né, dos evangélicos tem se levantado de uma maneira bem intensa, né, até com muitas preocupações a respeito do governo do PT e do Lula à volta, e eu quero falar um pouco sobre isso, né, sobre por que dessa preocupação, se é legítimo, se não é, porque eu acredito que muita gente genuinamente, né, quer o melhor para o Brasil e muitas vezes não entende, até porque muitos pastores, né, e igrejas têm batido tanto contra isso. E eu digo que, para começar, todo mundo é livre para escolher, para votar, né, em quem quiser. Nós não estamos aqui advogando em causa própria, no sentido, eu não espero um benefício exclusivamente para mim, para minha igreja. Eu sei que existem pessoas que sim, mas o nosso intuito aqui é aquilo que nós entendemos que é o melhor para o Brasil, para a nossa nação, né? E quando a gente fala claramente, né, do PT, de partidos de esquerda, né, nós sim hoje estamos falando de partidos de uma ideologia que vai contrária, né, que contraria realmente aquilo que nós acreditamos como princípios e valores. Inclusive tem se falado, né, sobre o PT, fechamento de igrejas, essa preocupação, e muita gente fala, pô, não tem sentido isso, né? Porque o Lula ele já esteve no governo, né, no poder, e isso não aconteceu, né, dessa maneira tão exposta assim. Mas tem sentido sim para quem tem falado isso, quem acredita. Eu não sei se no próximo governo eles vão chegar de uma maneira tão forte para implantar completamente suas ideias. Mas o Lula esteve no poder, o PT esteve no poder. Enquanto eles estiveram no poder, eles tiveram, sim, ideias e valores contrários àquele que eu acredito, e eles apoiaram, né, até financeiramente, outros países, ditadores, pessoas que têm a mesma visão que eles, né, de implantar um socialismo, e que a própria igreja traz um contraponto ou até uma dificuldade para que isso aconteça por causa dos seus valores, por causa do seu pensamento de liberdade, inclusive. E houve um financiamento, uma amizade e até uma ideia de se conseguir implantar, por exemplo, aqui na América Latina, né, um grupo realmente forte de países que conseguissem implantar esse socialismo, né, com uma ideia, às vezes, de igualdade, mas para que essa igualdade aconteça, eles tiram a liberdade, porque essa igualdade não é através de pessoas com o mesmo coração, sentimento, pensamento, como houve lá em Atos, né, o mesmo espírito. Não, é onde o Estado vai fazer com que todos, ele vai controlar para que todos tenham essa igualdade que eles pregam, mas uma igualdade vindo deles, né? Uma certa obrigatoriedade quanto à forma que eu tenho que empreender, cuidar dos meus filhos, do meu dinheiro, que eu tenho que cultuar a Deus. Então, países como o próprio Cuba, o Fidel Castro, né, que foi aqui muito romantizado, amigo do Lula e na verdade, inspiração para o próprio Lula, e o PT financiou, inclusive ajudou financeiramente Cuba de diversas maneiras. Lá, de fato, o Cuba foi constitucionalmente, né, quando eles assumiram ali o poder, transformado em um país obrigatoriamente ateu, e muitos pastores foram mortos, né, no paredão de Fidel Castro, simplesmente por adorar a Deus, por não se curvar ao partido, às ideias dele, mas se submeterem à Bíblia, à palavra. E muitos foram mortos simplesmente por crer. Existem igrejas nesses lugares? Sim, mas as igrejas que não se submetem em colocar a palavra, não se submetem a eles, ao partido, os ideais deles na frente da Bíblia, essas igrejas são perseguidas, são fechadas. Cuba, Nicarágua, até na Coreia do Norte, o partido
dos trabalhadores, na época, enquanto eles estavam aqui no poder, eles ajudaram financeiramente, né? Até lá na Coreia do Norte, que todo mundo sabe como é que funciona lá. Então, não é que ele vai fazer, na verdade, eles já fizeram, né? A ideia deles, essa amizade, essa aliança que eles têm, aqui no Brasil não funcionou assim, mas lá fora eles já ajudaram para que acontecesse o que está acontecendo. Quer complementar alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Eu quero destacar que é muito importante nós estarmos falando de realidades bem distintas, porque eu estou no Piauí, o senhor está no Rio de Janeiro, Isso é e nós importante. estamos em posições de totalmente vivências, né, bem distintas. Vocês estão no Sudeste com uma região industrializada, uma região que tem um trabalho desde cedo para a juventude, na sua grande maioria, e eu estou no Nordeste, onde muitas famílias dependem de subsídios governamentais. Olha só, subsídios governamentais, que é exatamente o que todas essas ditaduras, todos esses países que o senhor citou aí, fazem questão de implementar de uma tal maneira que as pessoas vivam uma dependência. Se eu faço você ficar dependente economicamente de mim, eu começo também a querer ditar o que você vai começar a crer, aquilo que você vai começar a falar, aquilo que você vai começar a estudar, e isso vai gerando uma cultura. Agora, qual é a cultura que está sendo gerada? Essa é a nossa preocupação. Vamos lá. No governo do PT, foi estabelecido um plano onde a ideologia de gênero ela entraria desde as classes mais novas, as idades mais novas do ensino básico. Então, com a desculpa de gerar um respeito pelas pessoas que fizeram opção sexual na sua idade adulta, qualquer que fosse ela, começaram a sexualizar as crianças, porque eu vou tratar de um assunto, mas já com um viés, onde eu preciso fazer a escolha sexual de uma criança. Crianças não estão maduras para isso. Então, essa cultura que nós estamos falando, que vai ser consequência da minha dependência econômica, vai gerando vários e vários comportamentos contrários à palavra de Deus. E isso incide na igreja, incide na família, incide no local de trabalho. Por exemplo, nós temos aqui no Maranhão, agora muito recente, o governador atual fez questão de transformar em lei uma placa dizendo que naquele local é proibido discriminação, né, de pessoas que têm qualquer que seja a opção sexual. Não é necessário isso. Discriminação por qualquer aspecto já é crime. Qual é a ideia? A ideia é sempre enfatizar a questão homoafetiva, gerando assim uma cultura que é induzida para que possa se lançar sexualmente a esse tipo de prática. Isso envolve todo mundo. Então a igreja não pode ficar distanciada disso. Outra coisa que é importante, quando eu falei da dependência econômica, todos os lugares no Nordeste, onde a esquerda está governando, eles fazem questão de gerar pessoas dependentes de prefeitura, dependentes de Estado. Então, você vai verificar que o nível de industrialização desses lugares é sempre menor. O comércio é sempre dependente da prefeitura, é sempre dependente do Estado. Por quê? Porque se você não vier comigo, você vai sofrer as consequências também no aspecto de ideias. E isso reflete o que foi agora as eleições no primeiro turno. Quanto mais você é dependente do governo, mais você vai ter que andar segundo a crença do governo. E a pergunta para o cristão é a seguinte, pastor Fábio, e você? Você está disposto a pagar o preço de ser oposição a ideias que vão ferir os teus princípios cristãos dentro da tua família, na educação do teu filho, dentro da universidade, dentro do teu local de trabalho? Você está disposto a pagar o preço por isso?
Isso é que a gente tem que questionar. Você concorda que eu tenha que defender o Partido dos Trabalhadores ou qualquer partido de esquerda fazendo isso na minha família? E você pode dizer, mas pastor, até agora não aconteceu. É exatamente isso que nós estamos explicando. Isso já é uma construção. Isso já é uma construção em andamento. Né? Livros didáticos que foram revelados no passado e agora nós temos legislações que refletem exatamente essa cultura que vem se consolidando. E isso é apenas um aspecto da questão sexual. Mas não é só isso. A questão do aborto, a questão da descriminalização de drogas, veja a quantidade de pessoas que têm sido abandonadas na questão da que a gente chama de cracolândia, locais de abuso, de uso de substâncias entorpecentes. Aqui em Parnaíba, por exemplo, uma cidade pequena, pastor Fábio, nós temos acompanhado mais de 200 homens em situação de terapia. São 200 famílias sem pai, 200 famílias sem filhos, 200 famílias sem esposo. O senhor já imaginou o nível de degradação? Eu vou defender isso? Como eu posso defender isso como cristão? Pois não, pastor. Assim, o Brasil ele é dividido por regiões que são controladas, que são dominadas por partidos políticos. Quando eu falo de um sistema que governa, que controla o Brasil, isso envolve, né, um grupo de poderes, de pessoas, envolve grupos partidários, e a gente vê muito claramente, como você falou, que a região Nordeste ela sempre foi controlada pelos partidos de esquerda, né, principalmente pelo PT, assim como aqui no Rio de Janeiro, quem sempre controlou e mandou é o PMDB, assim como lá em São Paulo, o PSDB, e você vê que quantos anos eles estão no poder e as coisas vão se perpetuando, né? E aqui no Rio de Janeiro, né, a gente fala que que o nordestino, né, o pessoal tem falado, o nordestino não sabe votar. Aqui no Rio de Janeiro, quantos anos todos os nossos governadores foram presos? Todos os nossos governadores foram presos. É porque a coisa é feita para não mudar. De formas diferentes, o controle sempre continua, né? E então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê como foi um dos lugares mais assaltados, mais aprisionados, né? E a gente vê tudo o que aconteceu. Mas existem esses poderes e as coisas continuam. Como eu sempre falo, né? O tráfico de droga aqui no Rio de Janeiro é um braço de dinheiro para a política, para esse domínio continuar. É um braço, um dos braços. E é por isso que não há interesse que acabe do jeito que é. Aqui a gente vive na capital turística, né, do Brasil, né, da capital para o mundo, né, o Rio de Janeiro. E como é que a gente tem em todos os bairros mais ricos do Rio de Janeiro, você tem lugares que o Estado não consegue entrar. Não é numa floresta, não é lá na Amazônia, é aqui no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, não há interesse que se acabe. Assim como você está falando do Nordeste, da sua realidade, de coisas que não mudam porque não há interesse de mudar, para que haja um aprisionamento. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui de falar é que, às vezes, a gente fica assim, poxa, as pessoas, como eu falei, né, não sabem votar, mas a maioria das pessoas, Fabrício, elas não votam, e é por isso que a gente está falando sobre a importância de entender o porquê eu vou votar, né? Porque a maioria das pessoas pensam em algo pessoal, um ganho para o meu bairro, para a minha igreja, ou a gente vê muito isso aqui no Rio também, mas muito nos interiores, como as pessoas são controladas para votar naquilo que vai trazer um benefício próprio, e muitas vezes elas se veem até encurraladas. Um exemplo, nós tivemos uma região aí do Piauí, na última eleição, né, a presidente, e nós tivemos um lugar lá bem do interior, né, e as pessoas, eu achei até diferente, porque a maioria das pessoas que eu perguntava, que eu conversava, falavam que iam votar no PT não porque acreditavam no PT,
não porque achavam que que era melhor ou que o Lula não tinha feito nada daquilo. Não, eles falaram assim para mim, não, eu acredito que ele fez mesmo. Só que o nosso medo é perder o Bolsa Família. E a gente não sabe se o Bolsonaro vier, ele vai manter, porque o discurso é que ele tiraria. E essas pessoas, essas famílias, a maioria ali trabalhava a semana inteira, pedreira, lavoura, e ganhavam R$ 70 por semana. Não é por dia, não é por hora, por semana. Então, o peso de um Bolsa Família, muitas vezes, é caso até de vida, né? De uma escolha de sobrevivência. E a mesma coisa eu digo agora, muita gente, às vezes, nesses lugares, vai votar no Bolsonaro ou no Lula, se eles acreditarem que o Bolsonaro vai manter o auxílio e o Lula vai tirar, vão votar no Bolsonaro, e vice-versa. Quantas prefeituras nós sabemos, pessoas aí nos interiores que trabalham nas prefeituras, como você falou, porque não tem indústrias, faltam muitas coisas, as pessoas acabam trabalhando ali nas prefeituras, em órgãos públicos, e, muito claramente, nós que convivemos, né, constantemente com pessoas que vivem nessa realidade, as pessoas falam, olha, se eu não fizer campanha, não é só votar, não. As pessoas precisam fazer campanha nas suas redes sociais para político A, B, C, senão é demitido. E não é uma coisa velada, não é uma coisa assim, maquiada, não. É claramente, ó, se você não fizer isso, você vai ser demitido. E é o que a pessoa tem para o seu sustento. Então, vai muito além de... Pronto, pastor. Estamos de volta. Só para completar aquilo que eu estava falando, só para deixar claro, né, que o meu problema, o problema que eu enxergo não é só com o PT. Nós estamos falando do PT, do Lula especificamente agora, porque é a realidade do momento. Tanto que eu abordei aqui, né, situações aqui do Rio, PSDB, PMDB, porque eu sempre deixei claro que nós vivemos dominados por facções criminosas, chamados partidos políticos, que muitas vezes lutam entre si, mas têm a mesma finalidade, o mesmo objetivo, que é o poder, e, em sua maioria, aqui no Brasil, né, sempre foi, na verdade, os que dominaram no aspecto mais à esquerda, seja alguns se dizendo de centro-esquerda ou totalmente de esquerda, mas com a finalidade de assumir o poder, alguns com finalidade de ganho pessoal e outros, como o PT, de um ganho não só pessoal, mas realmente ideológico para o partido, para implantar algo que eles acreditam como ideal, né? Não só para o nosso país, mas para a América do Sul e para o mundo. Ok? Na verdade, pastor, eu sou muito pragmático, tenho sido muito pragmático nesse momento, né, nos meus discursos, quando eu estou abordando essa questão. Porque hoje nós precisamos tomar um partido e a nossa realidade hoje tem sido o Bolsonaro contra o Lula. O que o Bolsonaro tem representado, o que o Lula tem representado e qual é a posição que a igreja vai tomar, eu como discípulo do Senhor Jesus. Né? Então, a gente já discutiu aqui que não adianta dizer pagar de isentão, pagar de uma pessoa omissa, porque a nossa omissão está fazendo opção por um dos lados. E eu quero me reportar aqui às pessoas da Igreja Vida, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Maranhão, e tantas pessoas que vão nos escutar, é que não temos tempo a perder sobre isso. Eu defendo, né, que, como Igreja do Senhor Jesus, nós possamos nos levantar como aqueles que se opõem aos princípios que são contrários à palavra de Deus. Ideias. As ideias que hoje o Bolsonaro e o seu partido e as suas coligações, assim como você queira chamar, na realidade, aquilo que permite que a gente possa viver aquilo que a Bíblia diz para nós como verdade. Por exemplo, liberdade de eu ensinar meus filhos dentro daquilo que eu creio, liberdade de eu poder me defender, liberdade do comerciante ter segurança pública e não defender, fazer uma defesa do oprimido em detrimento daquele que trabalha. Observe, sempre que a esquerda... Então, o que o Bolsonaro representa hoje?
representa a ideia de que um comerciante, qualquer que seja ele, não vai ter medo de trabalhar e achar que ele é um vagabundo preguiçoso e o empregado é o único trabalhador na empresa. Não, se primeiro não tivesse alguém tomado a iniciativa de abrir um negócio, de expor o seu capital ao risco, não teríamos uma empresa ali. Então, tanto o comerciante quanto aquele que está ali trabalhando para ele, ambos são grandes trabalhadores. O industrial, da mesma forma, a pessoa na prestação de serviço também. Outra coisa, o bandido que vem tirar aquilo que é seu, que você conquistou com grande sacrifício, ele não é vítima da sociedade, ele se faz de vítima para se beneficiar daquilo que você decidiu trabalhar e ele não. Obviamente que existem situações de pobreza que o Estado tem que fazer parte, indiscutivelmente, mas a pergunta é, somente agora no governo Bolsonaro é que existe pobreza? Vamos aqui pegar sobre a questão da pandemia, que se fala muito sobre a questão do Bolsonaro. Pergunto, você, cidadão brasileiro, irmão da fé, quando foi que você viu hospitais vazios sem ter fila de espera para marcar consulta, exame, conseguir vaga de UTI? Aqui no Nordeste sempre teve essa situação. E para onde é que foi o dinheiro que era para ter sido aplicado nos hospitais, nas escolas do Brasil? Foi para Cuba, foi para Nicarágua e foi para tantos outros lugares que o governo petista investiu no passado. Será que é isso que nós queremos? Isso eu estou falando no aspecto de governo. Estou nem colocando a questão ideológica também, mas ela segue junto, porque hoje o que é que o governo pensa? Pensa de investir no Brasil. No passado, e com a volta do Lula, vai ser investir de volta nos países amigos. Né? E isso nós não podemos suportar. Isso a gente não pode tolerar. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos mudar essa realidade. É sobre isso que eu gostaria de enfatizar para você, meu irmão da Igreja Vida, para você, meu irmão de fé, de qualquer confissão evangélica que vai nos ouvir, e que possa, nesses dias, tomar uma posição definida. Não fique de outra maneira, é definição. A Igreja do Senhor é sim, sim e não, não. Discípulo de Jesus é sim, sim, não, não. Exatamente. Eu, quando